Muito bom dia, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que está aqui no ao vivo e você que está também no gravado, no vídeo editado e colocado disponível em nosso canal. Quero agradecer pela tua participação em nossa jornada, pelo teu interesse no seu desenvolvimento e aqui nós, buscando o crescimento individual, sabemos que fazemos parte do crescimento coletivo. Então, sem muitas delongas, ótimo dia, 31º dia da nossa jornada. Eu aqui com os meus amigos incríveis de norte a sul, de Brasil a Portugal, Douglas Custódio, diretamente de Portugal, Rio Grande do Sul, Wagner José, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Honglet, diretamente de Goiânia, Goiás, e Kellen Falcão, nossa presença internacional, porque, afinal de contas, nós somos chique no último. Nós e pessoas com a mentalidade de prosperidade, mas principalmente em todas as áreas da vida, não só apenas a prosperidade financeira. Então, aqui estamos para darmos início à nossa jornada, nosso bate-papo. Deixo aí a palavra com os meus amigos, para nessa nossa sinergia de grupo, sinergia inicial, eles contarem como foi o dia de ontem, como estão se sentindo após o término do primeiro bloco, desses 3 blocos que nós temos. Finalizamos ontem o bloco do primeiro 30 dias, né? E agora iniciamos o segundo mês dessa jornada, que com certeza nos impactará bastante. Sabemos que hoje estamos começando, não fazemos a menor ideia de como iremos terminar. Fiquem à vontade na nossa ordem. Kênia, Honglet, Kellen, Wagner e Douglas. Maravilhoso dia. Essa jornada de 30 dias, eu vou contar para vocês, transformou minha vida. Parece tão pouco 30 dias, mas foram 30 dias muito bem aproveitado. Claro que não dá para fazer tudo, né? A gente tem que fazer escolhas. Às vezes algumas coisas ficam sem fazer. E tudo bem. Ok. Só agradecer e servir ao próximo. Muito bom. Pronto, a vibração aqui é a mesma, né? Vibrando gratidão pela oportunidade de estar aqui entre vocês, a aprender cada dia mais, a consumir esse conteúdo que transforma vidas, né? Estamos aí diante de muitos desafios, mas com muita energia, muita garra, disposição para encará-los e fazer o que a gente tem que fazer da forma mais bem feita possível. E vamos, que ainda temos mais 60 dias pela frente, 60 dias de aprendizado, que vai nos acrescentar muito mais. E é aquela coisa do 1% melhor a cada dia, né? Esse é o nosso compromisso. Maravilhoso. Muito bom dia. Muito bom dia. O que eu posso falar um pouquinho desses já primeiros 30 dias aí de jornada, né? A Terra está pronta. Então, agora é receber a semente. A semente está sendo lançada e rega nós, regar. Então, que possamos nós saber usufruir dessa situação que a gente está implantando e plantando, né? Porque o beneficiado primeiro é nós, né? A gente está fazendo pelo outro, pelo próximo. E o mais beneficiado acaba sendo a gente. É interessante essa matemática. Essa matemática é demais, né? Então é isso aí. Muito bom dia. Estamos aí. Vamos, porque está apenas começando e essa jornada desse mês. E estamos prontos para poder prosperar. Maravilha. Maravilha, bom dia, bom dia. Então, esses 30 dias aí foram um processo de desconstrução e agora reconstrução, né? Vamos para cima, o melhor, 1% a cada dia, vamos participar do processo, que esse processo vai ter um final incrível. Maravilhoso, eu vou deixar aqui a minha impressão do dia de ontem. A gente vai vendo que, como o Wagner disse, a terra está pronta, mas para muitos já está tendo colheita. O básico bem feito todo dia é um processo que todos podem fazer. A velocidade, intensidade, garra, paixão, aí que diferencia os que vão mais rápido ou menos rápido. Mas todos vão chegar se fizerem o básico bem feito todo dia. Então, ontem tive reuniões já de convidados para as estratégias da cidade de Nova Friburgo. Então,
Ontem já tivemos... O cara fez a adesão ontem, aliás, anteontem, e ontem já estava com convidado à noite, 11h30 da noite do horário do Brasil, foi o horário que o cara estava chegando do trabalho, então, assim, não tem dia, não tem hora, vocês vão me ver sempre disponíveis, desde que Deus me permita ter saúde, eu creio que sim, meu PPP é para ter muita, muita saúde, muita energia, né? Precisa, prefere e permite, e que a gente possa realmente fazer dessa segunda etapa, desse novo bloco de 30 dias, algo épico, né? Como eu falei ontem, e a Honglet bem confirma sempre, servia, mas se nós entendemos verdadeiramente o que é ter a semente da esperança, a semente do amor, a semente da realização na mão, e procurar os solos férteis para plantar essas sementes, porque é o nosso sonho que ativa o sonho do outro, né? É a nossa semente que está sendo regada, que permite com que o outro também receba dessa rega, dessa construção. É a nossa lamparina, ou luz própria, como você quiser dizer, é que ilumina a escuridão da vida do outro, ou o ponto cego da vida do outro. Então, nós temos uma missão muito maior do que apenas resultado financeiro. Então, quando a gente olha para alguém, ontem eu expliquei para ele exatamente isso. Nunca olhe para alguém pensando em quanto de comissão ou de lucro essa pessoa gera. Ela não gera nada se você não ativar o eu dela, o propósito dela e os sonhos dela. Então, sempre entendendo que nós estamos com esse propósito. O que você gostaria de ter nesse projeto? Qual é o resultado que mais te encanta? Qual é a forma de você se sentir motivado ou motivada a fazer qualquer dia, qualquer hora, desde que tenha alguém precisando de você? Porque assim como eu me disponibilizo para vocês, é um exemplo dado para vocês se disponibilizarem para os próximos. Uma vez a Honglet perguntou, como é que é a tua agenda? Eu falei, não, esquece. Lembra, Honglet? Esquece, porque não é referência, não posso dizer que é normal e nem que vocês devam se mirar, mas alguém, quando precisar de vocês, estejam sempre prontos, atentos para ajudar. Deixa eu compartilhar aqui a nossa telinha, então, para darmos início no formato de slide. Cada dia melhor, cada dia nos tornando mais práticos e benéficos em relação ao conteúdo. Nesse primeiro momento da sinergia de grupo, estamos aqui concluindo com sucesso. Segundo momento, momento de mindset. Recapitulando aqui, deixa eu tirar essa plaquinha aqui na frente, senão não consigo ver. Recapitulando aqui, nós temos 3 blocos. Primeiro bloco terminamos ontem, desconstrução do padrão antigo. Nós estamos iniciando hoje a instalação do novo software, do novo padrão. Padrão, de fato, de uma identidade de sucesso em todas as áreas da vida. São 12 áreas, para vocês terem exatamente a clareza de que é possível ter um máximo de sucesso em cada área. E o máximo de sucesso para mim é diferente do máximo de sucesso para vocês. Então, o sucesso é algo pessoal, é algo íntimo. Mas na minha jornada de líder e de formador de líder, sucesso é ter sucessivos sucessores bem-sucedidos. Então, quando a gente coloca isso de forma clara, beleza, qual é a minha missão? Fazer alguém melhor que eu. Fazer alguém tão bom quanto eu. Fazer alguém que entenda o que eu faço, que inspire-se no que eu faço, por isso a atenção de só fazer aquilo que é lícito, é ético, tem a certeza de eu poder exibir no outdoor, no telão, ao ar livre, mas principalmente aos olhos de Deus. Ter toda a clareza de que aos olhos dele eu estou fazendo aquilo que deve ser feito. Então vamos iniciar o segundo bloco, a segunda jornada, com a declaração fixa do mês, desses próximos 30 dias. Então, eu vou fazer essa parte agora sentado, porque eu tenho que lembrar o que eu tenho mais aqui à frente, né? Porque eu também estou treinando nesse slide do início da nova jornada. Mas eu vou pedir para todo mundo junto, sentado ainda, fazermos essas 2 declarações, essas 2 frases, nessa que vira a declaração diária. O que é a declaração diária? Você vai ler, ou se você decorar antes de dormir, ao acordar e antes da nossa jornada, do nosso encontro. Eu vou mandar esse slide lá no grupo, deixar fixo por 30 dias, para que a gente possa, então, saber que esses próximos 30 dias temos essa frase para poder declararmos pelo menos 3 vezes ao dia. Em 3, 2, 1,
Eu ajo em Alinhamento. do que declaro. Minha palavra gera ação e minha ação gera resultado. Aí vai agora dentro do intuito de que nós estamos o quê? Instalação da identidade de resultado. Fala, faz, sustenta, cresce. Aquele mesmo padrão no final que a gente vai repetir está dentro do mindset positivo. Eu falo, eu executo, eu sustento, ou seja, aguento a pancada, aguento os erros, aguento as pessoas, aguento a ausência ou excesso daquilo que está precisando, aguento tudo. O que vier, veio, bate no peito, tenta marcar gol. Né? Se não serve, deixa para o canto, passou, continua caminhando. Se serve, carrega e faça uso mais à frente, se possível, o mais imediato possível. Né? Para não ficar carregando peso morto ou peso à toa. Mas essa questão da palavra gerar ação tem que ser algo muito forte. As pessoas, quando olham para você, você às vezes não abre nem a boca, que é a comunicação não verbal. Mas só a postura física das mãos, do peitoral, das pernas, do olhar, do queixo, sabe? Do não ir sorrir o tempo todo, porque o sorriso denota não postura de sucesso. Postura de alegria é uma coisa, postura de sucesso é outra. Dependendo do que você faz e como você faz, percepções diferentes, ok? Né? Em todas as fotos está sorrindo. Então, há vários contextos em relação à postura que nem abriu a boca, as pessoas já estão, peraí, chegou alguém diferenciado, deixa eu ver o que ele tem para falar. Preste atenção. Então, essa postura, né? E que quando você faz a palavra, exerce o dom da fala, eu falo que a fala é um dom de Deus, e se é um dom, ela é feita para servir, então por isso que a gente faz em nós primeiro essa auto-hipnose, esse auto-decreto, para que a gente possa, de fato, fazer em nós, para que a gente possa depois transbordar. A palavra que gera ação e a ação que gera resultado, né? Ação que gera movimento e movimento que gera legado, que é aquela outra frase lá que nós temos. Então, essa é a frase que nós temos para os próximos 30 dias. Eu vou repetir mais uma vez. Eu ajo em alinhamento com aquilo que declaro. Minha palavra gera ação e minha ação gera resultado. Só para vocês terem ideia de como isso é forte. Eu fiz os 30 dias de jornada, intenso, posso chamar assim de louco, e várias agendas, várias. Teve uma pessoa que eu falei 2 vezes, mas porque ela também não estava com o horário certo e acabou não encaixando. Mas teve uma que eu falei, que eu esqueci, eu não olhei para a agenda, esqueci que eu tinha marcado um meet com ela, que foi a Honglet. Eu me senti mal pra caramba, por causa da autocobrança da declaração que eu faço todo dia. Você imagina, eu falei, eu agi agendar e eu não agi de fazer parte da reunião, de entrar na reunião à noite. Eu peguei essa pessoa que é de Friburgo, que a reunião foi embalada, foi boa, foi maior do que eu imaginava, e não olhei para a agenda para tipo, preciso terminar, que eu tenho uma outra call agora. Que é o que eu fiz ontem 2 vezes, preciso concluir, porque eu tenho uma outra call agendada. Eu não olhei para a agenda, não concluí a reunião, quando eu vi no dia seguinte, tinha furado com a Honglet. Então, ou seja, qualquer coisinha que tu falar, tu vai cuidar para que, de fato, ela seja ação positiva em teu favor, que haja um testemunho positivo sobre você. Então, acho que é isso que eu queria compartilhar para mostrar que qualquer palavra que eu falo tem que ser válida e cumprir. Passo 1, silêncio consciente. Silêncio agora não é ausência de som, é alinhamento interno. Eu vou fazer algumas repetições, porque temos pessoas novas na jornada, para que eles entendam como é que funciona da melhor forma este nosso passo 1, ou do minuto consciente, no silêncio consciente. Exercite a respiração consciente, com o som audível da inspiração e expiração. Como é isso? Ouça a inspiração pelo teu nariz. Patrick, quando eu inspiro, né, puxo o ar, eu não ouço o som no meu nariz. Tudo bem, mulheres normalmente são assim. Os homens que têm bastante pelo, é bem mais normal de ouvir. Mas, ao expirar, faz aquele que entende-se sendo uma palavra divina que você está emanando através da tua respiração, do teu fôlego de vida.
Tá bom? Vamos começar então? 3, 2, 1. Let's go. Não sei vocês, mas bocejar para mim é muito normal, pelo fato da gente expandir o pulmão e oxigenar mais o cérebro. O bocejo é um reflexo, um arco reflexo desse movimento do seu sistema nervoso e cardiorrespiratório. Se por um acaso você fizer a respiração profunda e quando for expirar, sentir uma leve tonteira, meio que zonzo, normal. Se sentir frio, normal. Ah, tá calor, mas eu senti um certo frio, normal. Senti o corpo dar uma vibrada, tremida, normal. Tudo isso são técnicas que a gente chama de renascimento, rebirthing. Então, quando você entende que é um processo de renascimento, respiração consciente, hiperoxigenação cerebral, melhora da situação da frequência cardiorrespiratória, desbloqueia muita coisa dentro de você. Então, a meditação tem vários benefícios, basta praticá-la e não ter medo das reações, pois você é um ser celestial vivendo uma experiência terrena. Então, não se assuste com os reflexos dessa tua divindade instalada desde sempre. Certo? Passo 1 concluído com sucesso. Passo 2, então agora todos de pé. Deixa eu só, podem se posicionando, eu vou só pausar aqui, para eu poder ficar na posição certinho. Subir aqui minha câmera. Estar de pé, pés paralelos. Mãos relaxadas ao lado do braço. Eu hoje vou pedir, então, para que a gente faça, deixa eu pensar aqui. Eu vou deixar o Wagner e o Douglas falando essas expressões, tá certo? O Douglas primeiro e o Wagner em segundo. E nós repetimos em voz audível para nós. Não precisa ser tão projetada para não ficar dando eco. O Douglas concentra-se em falar mais projetado. Se puder, tá, Douglas? Confirma aí. O Wagner em seguida. E nós falamos de forma audível para a gente, sem projetar muito, para não gerar eco. Ao teu tempo, Douglas, você coordena aí, tá bom? Bora lá. 3, 2, 1. Eu assumo responsabilidade pela minha evolução. Minha palavra tem poder. Minha ação confirma o que eu declaro. Eu não reclamo, eu ajo, eu entrego resultado. Eu assumo responsabilidade pela minha evolução. Minha palavra tem poder. Minha ação confirma o que eu declaro. Eu não reclamo, eu ajo, eu cresço e entrego o resultado. Muito bem, meus amigos, eu entrego o resultado, uma frase tão poderosa. Passo 2, concluído com sucesso. Passo 3, ancoragem de identidade board. Deixa eu já deixar a frase finalzinha aqui. Agora eu vou pedir para as amigas Honglet e Karen fazerem essas declarações para nós, por gentileza. Então, vamos lá. Aqui não existe vítimas. Aqui existe aprendizes em evolução. Aqui não existe desculpas. Existe ajuste. Aqui não existe sorte. Existe processo. Eu confio no processo. Ok, vamos lá. Aqui não existem vítimas. Aqui existem aprendizes em evolução.
Aqui não existe desculpa, existe ajuste. Aqui não existe sorte, existe processo. Eu confio no processo. Cada vez mais a gente prova que funciona. No início, eu não entendo. Eu dizia, só faça. Agora eu vou falar essa expressão a partir de hoje 3 vezes, tá? Até as outras frases, se a gente quiser depois fazer em 3 vezes, eu acho que fica legal. Algo me diz que 3 funciona bem. Passo 3, então, antes concluído com sucesso. Vamos ao passo 4, declaração do dia, 31º dia de 90 dias. 3, 2, 1. Eu me vejo como alguém disciplinado e produtivo. Mais uma vez, eu me vejo como alguém disciplinado e produtivo. Eu me vejo como alguém disciplinado e produtivo. Disciplina, planner, sua agenda, seu Google Calendário, seu Apple Calendário, o jeito que você quiser, para dizer o seguinte: eu me estruturo, planejo, faço o que precisa ser feito, me organizo, não fico ocupado, me torno produtivo. Qual a diferença de produtivo para ocupado? É que um gera resultado e o outro não. Qual a semelhança? Os dois estão fazendo alguma coisa. Então, cuidado para você não estar fazendo alguma coisa e ser, na verdade, um ocupado e não um produtivo. Queremos ser produtivos. E disciplina marca resultado. Início, meio e fim. Qual o objetivo da minha reunião? Qual o objetivo da minha arte? Qual o objetivo da minha publicação? Intencionalidade em tudo. Qual a intenção que eu tenho? De nada. Então tá bom, a intenção de não ter nada, de não sentir nada, de não fazer nada, igual para o Pio. Não estou sentindo nada. Não tem problema não, mas isso já é uma intencionalidade. Quando eu não planejo, normalmente eu planejo fracassar, mas quando eu não estou querendo trabalhar, você está planejando descansar. E o ócio é poderoso, é bom demais. Tem o Ócio Criativo como livro, que nos ensina lá o poder do descanso, o poder do relaxamento, o poder de nada fazer. Tá certo? Passo 4, concluído com sucesso. Passo 5, comando de ação. Palavras sem ação é ilusão. Saiamos daqui sempre com a decisão prática. Agora eu mudei lá o CAPT para as ações geradoras de renda, as AGRs. Pois decisão gera movimento e movimento constrói legado. Vamos lá, todo mundo junto, então, no passo 5. Comando de ação, posição de comando, 3. Todo mundo junto 3 vezes, por gentileza. 3, 2, 1. Eu digo, eu faço, eu sustento, eu crio. Eu digo, eu faço, eu sustento, eu crio. Eu digo, eu faço, eu sustento, eu crio. Passo 5, maravilhoso, concluído com sucesso. Agora vamos para a nossa terceira etapa da evolução diária, mindset, dúvidas, alinhamentos, tudo que a gente quiser agora, aqui nesse nosso bate-papo livre. Lembrando, eu vou passar aqui as 3 etapas, depois a gente fica só no nosso vídeo. Tem um áudio vazando aí, gente. Depois a gente faz o planejamento das ações geradoras de renda, eu vou deixar essa tela aqui para quando eu precisar mostrar novamente. Fica ali. Ok. Então, a gente tem aqui a tela da evolução diária. A gente vai falar sobre as metas SMART e depois também tira dúvida do que vocês quiserem saber, perguntar. E vocês mesmos também se apoiam. Vocês mesmos também se ajudam. Quem aqui se sentir depois qualificado, capaz de fazer essa jornada sozinho, guiar-nos nessa jornada e querer escolher um dia para guiar essa jornada e eu acompanhando, como vocês estão me acompanhando hoje, me fale, eu preciso transformar essa jornada em algo duplicável. Sucesso é ter sucessivos, sucessores bem-sucedidos. Ao final deste mês, dessa segunda etapa da jornada, todos vocês 4 devem saber fazê-la sozinhos, para criar os seus próprios grupos, ou substituirmos, ou fazermos escala. Porque se nós vamos estar viajando, desenvolvendo um negócio em escalas e fusos horários diferentes, nós 5 precisamos blindar esta hora das 8 da manhã no Brasil, 6 da manhã lá para os Estados Unidos e para trás,
11 da manhã em Portugal, meio-dia Europa, daqui a pouco está 3 da tarde nos Emirados Árabes. Então, a gente vai precisar nos defender em termos de horário, nos blindar em relação ao horário fixo. Ontem eu estava comentando com a Kelly, imagina, 365 encontros fiéis, concisos, consistentes, fortalecendo cada dia mais, 1% melhor todo dia, requer disciplina e muito processo aqui. Mas o resultado financeiro que a gente tem no final nunca se imaginará ter tido antes. 1 ano de comprometimento total para todos os próximos anos da vida de vocês ser diferente. 1 ano. Só preciso que vocês se comprometam com vocês mesmos, não comigo, por 1 ano. Depois isso vira um hábito tão poderoso, que o livro diz que é um hábito atômico, que nunca mais você para. Ninguém mais te reconhecerá depois desse próximo ano, desse 2026. Por isso que é o ano épico. Qualquer outra palavra você poderia usar para o ano maravilhoso que será. Eu vou usar o ano épico. Para marcar uma história de 2026, transformou a vida do Wagner de tal ponto a tal ponto, da Congress de tal ponto a tal ponto, Kelly, tal ponto a tal ponto, Douglas, tal ponto a tal ponto, Patrick, também tal ponto a tal ponto. Quem vier, saberá. Ano memorável, como a Congress colocou. Para ficar na memória. E o épico para realmente também, como ficar na memória, ser inesquecível. O ano épico, ele marca um antes e um depois. 2026 será marcado como antes e depois. Porque vão te perguntar em 2027, o que aconteceu? Bom, tem tempo para ouvir? Tem tempo para escutar a história? 2026 foi o ano que aconteceu isso. Douglas começou o projeto em 2024, vai contar, em 24 fez assim, em 25 foi assado, mas em 26... A história do domador de jacaré lá, do Wagner, mesma coisa, 25 foi assim, mas em 26, Patrick começa a história aqui. Em 2020, 2019 ele conheceu em Cruises, em 2020 ele começou, aí eu vou contar a história, mas em 2026 será o ano épico. Fique à vontade de perguntar, de interagir, quem quiser responder a colocação do outro colega, interagir, não precisa levantar a mão, é só dá um sinal que a gente já sabe o desejo de conversar. Vou falar um pouquinho sobre o dia de ontem. E acabei... a barreira foi vencida já. Ontem eu acabei que já recebendo alguma coisa que sabia ceder, né? Ou finalizando o negócio vamos dizer, no mercado tradicional, ou seja, as barreiras já foram derrubadas. Implodiram, que nem a nossa amiga Onglet fala, né? As muralhas desceram. Então, isso é muito bom. E, às vezes, quem é essa muralha mesmo? Eu mesmo. Não é outra pessoa, não. Então, eu mesmo que... Deus está doidinho para fazer a graça, a bênção acontecer, eu posso falar o todo, né? Está doidinho para fazer a graça, a bênção acontecer, e às vezes com as minhas atitudes, em mim mesmo, né? Com as minhas atitudes, às vezes eu acabo segurando a barra. Então, o que eu tenho que fazer? É o que nós estamos fazendo aqui. Reconstruir, né? Agora, né? Foi desconstruído, agora reconstruindo. Então, eu estou muito feliz por estar aqui e poder viver esse novo tempo. Esse novo tempo, de repente, consegui agora, né? Mas podia ter sido antes. Não, mas é agora que permitiu que nós estamos aqui trocando essa experiência. Eu estou pronto para ela. Quero estar pronto, desejo estar pronto. E vamos que vamos. Deixa eu só corrigir. A gente não está reconstruindo na segunda etapa. Tá? Porque o que foi desfeito, ajustado, transformado na etapa 1, porque foi retirada de mentalidades que nós não queremos ter, emoções que vão sendo sempre descobertas para você poder controlá-las ou domá-las, a sua emoção, ter pensamentos focados, intencionais, sabendo que você precisa. Agora nós estamos programando vocês. Nós estamos programando. Entre nós, não sou eu, nós. A egrégora,
o sistema se auto-empodera, se autoconstrói. Então, eu não vou reconstruir, porque o outro eu já foi. Agora temos um novo eu para começarmos a potencializar. Quem é o Wagner de hoje? Não é o Wagner de ontem. Então, não estou reconstruindo o Wagner de ontem. Eu estou dando ao Wagner a chance dele ser construído hoje. Um novo Wagner hoje. Uma nova Hamlet, uma nova Kelly, um novo Douglas, a Janete, que esteve ontem conosco, e, se Deus quiser, vai estar junto também com o Eduardo. Construir. Desconstruir para construir. Tá? Então, você desconstrói o eu anterior que não faz sentido. Hoje, constrói o eu que você quer. Ou continua a construir, dando sequência à construção do dia anterior. Então, o potencial eu estou sendo construído como novo eu, cada vez melhor, cada vez mais alto, cada vez mais forte, cada vez mais brilhante, sabendo que você tem um propósito. A tua capacidade, o teu crescimento é para cumprir com o propósito. A sabedoria, as emoções é para cumprir com o propósito. Então, quando você está em serviço para um propósito, significa que você está servindo pessoas. Propósito significa servir alguém, com aquilo que você tem de melhor, com os seus 12 talentos. Então, usar a palavra eu estou em reforma. Você pode usar assim, em reforma. Por quê? Estou me construindo e me tornando melhor cada vez mais. Tá? É isso aí. Parabéns pela tua clareza e pela tua visão. E quando tu fala, tu já se emociona, porque a gente sabe que está saindo palavras do teu coração. É isso. Então, a energia aqui é altíssima. Vocês já viram, né? Falei até pro Patrick. É um cafezinho com alguma coisa para ver se dá uma energia. E ótimo. E aí eu vou e coloco sempre meu planner antes de dormir. E ontem, não lembro bem a hora, eu sei que eu marquei para dormir 4, 5 horas no outro. E eu tô conseguindo fazer isso. Só que quando eu fiz o planner, eu tava assim, desligando. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Hoje tá meio difícil entender o que tá escrito aqui, viu? Mas eu vou arriscar aqui, tá escrito. E o de ontem, o que acontece? O de ontem eu só não concretizei eu sei que é sobre o dinheiro. Esqueci lá, que eu enumerei, né? Aí o meu tá por... Finanças? Isso, o das finanças. Porque geralmente, todos os dias eu estou colocando um valor de dinheiro, não sei como acontece, eu só sei explicar que aparece aquele dinheiro, ou um pouco a mais ou um pouco a menos. Então, o universo faz assim. O de ontem não apareceu, mas o que acontece? Eu falei, universo, me dê dobrado amanhã. Ontem foi um dia feliz. Ontem foi um dia feliz para quem teve bônus de equiparação semanal. Aquele que foi feito na semana anterior, de até domingo, de construção de novos cadastros, né, registros. Ontem foi o dia do bônus de equiparação semanal. Foi bem bacana ver aqueles números lá. Muito bom. É isso. Mais alguém? Kelly, Douglas? Eu queria compartilhar uma situação que ontem que eu me dei conta, e hoje, diante dessas explanações que o Patrick fez, né, a respeito das mudanças que vão acontecer, que estão acontecendo, para a gente vislumbrar o resultado final, em como que nós vamos estar daqui a um tempo, eu me lembrei, até ontem também me lembrei disso, mas acabei por não falar. Eu li um livro há algum tempo atrás, chamado Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Ele foi um dos donos da Wizard, o fundador da Wizard, né, o curso de inglês. E aí, olha que coincidência, eu comecei a pensar nisso ontem e fiz a ponte ao momento que eu estou vivendo agora. 2016 foi o ano do meu ponto de inflexão, que foi um ano marcante na minha vida, 10 anos atrás, quando eu decidi sair do Brasil e iniciar uma vida nova em Portugal, na Europa. Na verdade, minha intenção era na Europa, não inicialmente em Portugal, porque eu comecei pela Alemanha. Portugal era o plano B, e olha, acabou que deu certo. Então, o plano B foi o que funcionou. E hoje, em 2026, eu me deparar com essa grande transformação que está acontecendo na minha vida, acaba por fazer virar um novo ponto de inflexão, né? É um momento em que tudo está mudando,
né? E como a gente sabe na nossa célebre frase, né? Celebre frase, tudo muda quando alguma coisa muda. Isso traz grandes perspectivas realmente para o futuro, e é muito mágico tudo isso que está acontecendo. E nós fazemos essa magia começando pela gratidão. O próprio livro da magia fala sobre o poder da gratidão. Sim, sim. E aí, uma reflexão nossa aqui, pois ela não está presente hoje, mas esteve presente ontem. Vocês entenderam a responsabilidade do que aconteceu ontem na percepção da Janete? Uhum. Foi fantástico. E ela estava no digital, gente. Imagina vocês no presencial, quando vocês estiverem na postura memorável, na postura de identidade de voz, na postura do seu eu interior, muito poderoso, e no intuito de ajudar, no intuito de contribuir, no intuito de se posicionar. As pessoas estão carentes do tal herói, da tal heroína. Vocês serão heróis e heroínas como referência na vida de outras pessoas para ativar o herói e a heroína que há dentro delas, e não elas virarem seus ídolos ou fãs. Ou seja, elas têm que saber que está dentro dela o poder da decisão, o poder da escolha. Alguém pedindo aqui para entrar e acabamos de falar nela, olha quem chega. Deixa ela entrar. Uma salva de palmas para a Janete! Bom dia, pessoal. Obrigada. Bom dia, bom dia. Acabamos de comentar Bom sobre dia. o efeito Janete de ontem em nós. Que loucura. Eu falando sobre a responsabilidade que cada um aqui teve para a tua percepção, e eu dizendo, olha, foi no digital, imagina no presencial, onde você toca, onde você está presente, a postura, as pessoas querem referencial, achar um super-herói, a tua missão é mostrar que elas também são heróis e heroínas das suas próprias histórias. Aí, eu falando assim, plum, plum, você pede para entrar. Seja bem-vindo. Nossos erros estão com narizes retos. Nada assim, ó. Quando estamos, Janete, no momento de final da percepções, dúvidas, interação, se quiser colocar alguma questão sua, pessoal, profissional, assim, para que a gente possa, nesse momento de mentoria em grupo, é um momento de todos aqui estão por todos, né? Em momento prático de contribuir, de apoiar. Caso o Douglas queira falar também, Douglas, você já estava meio que... Vou contribuir com uma coisinha que aconteceu ontem, né? É uma frase que eu aprendi lá no passado, né, com vários mentores, é que não saia da foto, né? Ou seja, a gente tem que estar em todos os eventos, todo o sistema, mas principalmente tá nativa, né? Tá fazendo. E ontem eu estava negociando uma cama, né, da minha filha, que aí a gente comprou, enfim, ela cresceu demais e não acompanhou a cama. E aí estava em processo de negociação da cama, e a avó, no caso, né, que vai bancar para a neta, tava comigo no WhatsApp e tal. E aí eu mandei o áudio para vocês ali no grupo, né? Ela olhou o meu perfil ali no WhatsApp e disse: olha, tu trabalha com viagens, né? E aí saiu do foco da venda lá da cama e já entramos no clube, né? Começamos a falar sobre destino. Ela quer viajar pelo Brasil. Então, se posicione, né? Mostre para as pessoas que realmente você faz parte de um clube, né? Que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão te chamar, vão perguntar, né? A Kelly teve esse exemplo recentemente, né? Então, se manifeste para todo mundo, né? Não seja um agente 007, né? Que não fala para ninguém, não comenta com ninguém. E outra coisa interessante, aconteceu ontem, né? Aquele bate-papo que eu tinha comentado lá, acho que no metade de janeiro, né? Que o rapaz tinha visto a apresentação, não tinha se conectado com a pessoa que se apresentou. Ele é um policial, está procurando uma outra fonte de renda, né? Uma qualidade de vida um pouco maior. E ele disse, cara, eu só vou ouvir a proposta se for da tua boca, né? Porque a tua energia estava muito boa, diferente da pessoa que apresentou. Então, eu quero ver da tua boca, né? Me explica aí como funciona. A gente teve um bate-papo muito legal ontem. Ele não vai entrar agora no momento, né? Porque o carro dele teve uma situação lá meio drástica. Mas, cara, eu tô dentro, tô contigo, né? Então,
plante, né? Continue plantando, continue acompanhando as pessoas, e mais cedo ou mais tarde aí elas vão fazer parte deste grande movimento. Muito bem. Fazendo uma analogia, Douglas, qual a cama nós precisamos trocar na nossa vida? A cama é o território. Você crescerá mais do que o teu território te aguenta, te comporta, te cabe. Você vai precisar trocar de território. Lembra que nós falamos ontem que uma das principais mudanças é a geográfica? Está o Douglas falando da filha dele para já perceber que ela ficou maior do que o espaço que antes pensava-se sobre ela. E as pessoas não vão entender quando você, de repente, cadê ela? Sumiu. Porque aquele espaço já não te cabe mais. No teu coração, você pode levar todas as pessoas, mas cuide para os espaços geográficos que o teu corpo estará, pois influenciará muito. Alas do teu coração podem existir. Existe a ala VIP e existe a ala do comum, do todos. Agora, nunca se permita ser ferido por aqueles que não estão, de fato, na ala VIP, porque só os que estarão na ala VIP irão te ferir. Mas qual é o contrassenso disso? Você vai se decepcionar com todas as pessoas. Você só precisa escolher as que valem a pena. Isso é uma das maiores lições que o Ayrton Senna deixou. Iremos nos decepcionar com todas as pessoas. Só precisamos escolher as que valerão a pena. E, principalmente, nos decepcionaremos com as pessoas que têm acesso ao nosso coração. Continue, porque é sempre entre você e Deus. No final, é essa a história que você vai ter que contar, as pessoas vão perceber, poxa, o cara continua, apanhou, caiu, quebrou, continua, seja no território que está, seja nos novos que Deus vai abrir janelas de possibilidades. Mas só para entender que a gente está aqui para fazer algo muito forte, muito forte. Então, assim, Douglas, parabéns pela tua disciplina. O teu posicionamento vai constranger os que falam, mas não fazem, não sustentam e não crescem. Esse é o grande barato dessa básico bem feito todo dia. A Janete está aqui agora, a gente fala que o sucesso está logo ali, desde que você faça o básico bem feito todos os dias. 1% melhor todo dia. Todo mundo quer resolver o problema, os erros e fracassos de 30 anos em um mês. Aqui não funciona assim. Aqui é uma jornada de mentalidade, de construção de negócios de 90 em 90 dias. Ciclos organizados, ciclos de poder. E a cada 90 dias, com 4 ciclos, você tem um ano. E este ano, antes de você entrar, nós falamos que será um ano épico, para marcar o antes e depois. Janete vai contar de 2025, 24, 23, mas vai chegar uma hora que ela pode dizer assim, mas em 2026, tudo começou a mudar, e quando algo muda, tudo muda. 2026 é o marco da nossa história, da nossa relação tempo-espaço. O espaço, eu não sei onde vocês vão estar, mas o tempo de 2026 será marcado para sempre. Fique à vontade para comentar. Pode falar, Janete. Ele falando sobre a filha dele, né? E ontem comentando com a minha filha sobre a nossa live, né? Nossa, filha, aconteceu assim, minha filha tem 16 anos. E aí eu falei, filha, e quando o mentor falou, nossa, uns dígitos de dólar, eu falei, né? Aí comentei com ela, ela falou, mesmo, mamãe? Ela falou assim, mãe, você já está preparada para a gente ir para fora do país? Não, porque eu vou, né? A senhora sabe que eu vou, mas eu gostaria muito que fôssemos todos nós morar fora do país. Mas eu já estou preparada, mas eu gostaria que vocês todos estivessem comigo, porque eu não vou morar aqui muito tempo. Mas ela sempre falou isso, desde criança. E aí eu falei, tô, filha, a gente tá, seu pai já abriu o coração com as possibilidades e tal, tá bom. E conversamos muito sobre esse assunto, falamos muito sobre a live, ela se interessa muito sobre essas coisas, e sobre a Aliança Divergente e tudo mais. E à noite ela foi para a aula de jiu-jitsu dela, que ela luta, e machucou a coluna. Mas eu entendi que eu acredito que algo mudou nela, algo na cabeça, no coração. Não sei se ela estava tomada pela emoção dessas possibilidades de ir e tal, mas eu percebi e entendo também que a pré-queda é minha, né, e do meu esposo.
porque a vibração mudou, né? Claro, é óbvio que mudou. Ontem eu vi que mudou. Mas assim, eu entendo também que é a vida nos testando, né? Para saber se realmente nós estamos abertos para tantas mudanças que virão. Porque eu senti, foi o que eu mais senti ontem aqui na live, foi isso. Foi as inúmeras mudanças que eu creio que virão. Então, a vida meio que... Peraí, e aí, vocês estão mesmo? E é sobre isso. Estou aqui, estou me sentindo muito bem, estou gostando muito. E vamos para cima. Quando a gente faz o exercício do super-herói, qual é o super-herói que vocês mais se identificam? Pensem aí. Mulher com mulher, não precisa ser... Não precisa, eu posso me identificar, por exemplo, com a Mulher Maravilha, não tem problema não. Mas qual é o super-herói que você mais se identifica? Fechem os olhos e pensem nele. Cada um pensou o teu, né? Aí, quais os superpoderes ele possui? O que o torna super-herói? Quais, abre aspas, milagres ele já realizou com esses superpoderes? Quais as jornadas que ele trilhou, passou, em termos de percalço, sofrimento, antes de se revelar ou ser percebido como um super-herói? Ou ele encarar a jornada de que ele é um super-herói, porque tem nele superpoderes, ele passou por perdas, por fracassos, por mudança de planeta, essas coisas todas que acontecem, e aí ele decidiu, então, se posicionar. Bom, eu tenho esses superpoderes, essa supercapacidade, eu tenho essa estrutura, eu tenho o universo na minha frente, trás, verso, né, de todos os lados, e eu agora tenho que me posicionar como este super-herói. Porque há uma humanidade, que o super-herói existe, por quê? Serve alguém, há uma humanidade que precisa de mim, desses meus superpoderes, através da minha atitude de me posicionar, servi-lo. Então, o super-herói tem a função de servir a humanidade, sem ser reconhecido, porque entre eles formam os quartetos, formam os Avengers, formam os seus grupos e tudo mais. Então, eles estão ali formando um grupo, porque a soma de poderes torna o grupo imbatível, né? Indestrutível. Sofre, apanha. Às vezes, alguns ficam pelo caminho, né? Porque tem as histórias ruins dos super-heróis que ficam pelo caminho. Mas a pergunta é, e você? Se você gosta desse super-herói, quais as competências que você se vê nele? Quais os superpoderes que você quer ter dele? Ou admira ele por esse superpoder? E aí, dentro dessa jornada de propósito de servir alguém, o quanto você tem servido já com os superpoderes que você identifica que você tem? Mas, Patrick, qual superpoder eu tenho? O sorriso, o aperto de mão, o abraço, ouvir, ou seja, o silêncio, com atenção, com empatia, o contribuir com o seu tempo, com as suas atitudes, com os seus recursos, com tudo que você já tem instalado em você, que não custa nada, nada a ver com dinheiro, com finança, com energia monetária, mas simplesmente com a energia de ser, fazer e ver o que acontece depois. Porque a gente sempre espera um milagre, mas a gente tem que ser este milagre. Então, seja milagres na tua vida, na tua filha, dos seus filhos, cônjuge, mas das pessoas que estão ao teu redor. Se você entender que milagre é aquilo que só pessoas sobrenaturais podem fazer, e aí quando você descobre que você é um ser celestial, e ser um ser celestial é ser um ser pronto para o sobrenatural, e você tem que estar pronto para isso, todo dia é um dia de milagre, todo momento é um momento de milagre. É só você escolher. E aquilo que a Janete falou, que é tanta mudança, imagina, se você é um ser celestial, dotado de superpoderes, e quanto mais você pede de poder para servir, mais poder lhe será dado. Quanto mais poder lhe será dado, no momento maior a tua responsabilidade. Você pede por capacidade mental, por capacidade emocional, por atitudes corretas, e vai sendo lhe dado por uma fonte que é infinita. Nós é que bloqueamos essa fonte infinita. Nós é que nos limitamos. Espera aí, que eu não estou dando conta. Só hoje, caramba, espera aí. Você limita. Porque você entende que você tem que reter e processar. Reter e processar. Ao encontro que você, quando entender que você precisa só ser fluxo,
Se permitir ser fluxo de fazer, e a gente percebe que dorme 4, 5, 6 horas por dia, e esses outros horários está fazendo, e o fluxo de energia não para, né, Ken? Não para, porque você está se permitindo ser fluxo. A Janete, com todos os problemas de onde ela trabalha, problemas da vida, e faz. Por quê? Porque você está seguindo por um propósito onde tem uma fonte infinita só te patrocinando, só te abastecendo. E tudo que você faz naquele dia, por mais que você perceba daqui a pouco, poxa, não foi tudo que eu pensei em fazer, porque o teu pensamento já está grandioso demais. Mas quando tu percebe o quanto você foi produtiva, muito mais que todos os dias anteriores. É quando a gente fala que a gente tem uma semana e um dia, um ano e um mês, um ano e 10 anos. Ou 10 anos e um ano. Este ano de 2026, para mim, será o ano 10x. Está programado mentalmente, emocionalmente e das atitudes. Eu não vou dormir 5, 6 horas por dia. Hoje, por acaso, eu dormi, acho que 8. Milagre, mas dormi 8. Perdi o telefone, desligou, era para ter acordado às 6, acordei às 7h20. Então, assim, não é também o tempo dedicado a fazer, é a energia depositada no fazer. É uma energia que você emana, principalmente contato com pessoas, que quando você contagia alguém com a tua energia, o teu trabalho continua através dela. O teu poder é transferido para ela, a tua unção é transferida para ela. E a sensação de você falar assim, caramba, quantas vidas eu impactei no meu dia de hoje. Quantas pessoas viram em mim um reflexo, uma luz própria para iluminar as suas próprias luzes, para elas acenderem-se e transformarem suas vidas e seus dias a partir dali. É isso que te faz ter mais energia. Tu fala assim, caramba, faz sentido. Caramba, está funcionando. A Kelly, nas emoções dela lá, que ela faz e vê acontecendo, poxa, está funcionando. Aí ela vê que ela está funcionando numa energia de magnetismo, de atração, mas as pessoas se falham, as pessoas se sabotam, elas não cumprem, ou porque teve a pré-queda de um sono, enfim, o que a gente quiser entender. Mas nós temos que emanar cada vez mais, porque quem precisa vir, virá. E quanto maior a necessidade da pessoa, maior a distância. E quanto maior a distância, mais tem que ser a tua força de atração. Então, quanto maior o teu poder de atração, de desejo em servir, maiores problemas e milagres você verá. Problemas antes, quando você entra no problema, você já está pronta para ver o milagre. Quantos milagres vocês estão prontos para verem hoje? Entrando nos problemas, nas almas feridas das pessoas que vão passar pelo teu caminho. Porque se você pedir, Pai, mostre-me e apresente-me as pessoas que eu preciso ajudar hoje. Se prepara, porque vai vir. Viu um problema? Associa. Opa, onde é que está o milagre? Espera aí, se eu vi é porque o milagre está aqui perto e eu tenho que fazer parte para encontrar o milagre. Todo problema traz consigo a semente de um milagre. Você tem que encontrar essa semente e regar essa semente com as suas atitudes. Pode falar, Raul. Eu ia falar mais uma integrante para nós. Ela decide. Ela decide. Mas a gente, ela está aqui, ela é minha secretária aqui no meu trabalho. E aí ela está aqui ouvindo, né? E está aqui toda emocionada e tal. Eu falei, você quer que eu te apresente? Aí ela sentiu vontade de ser apresentada, porque ela sentiu a energia. Nós temos vivenciado muito isso depois que ela veio trabalhar comigo aqui. Muita coisa aconteceu, mas eu vou deixar ela falar para vocês algumas coisinhas aqui e se apresentar para vocês. Bem-vinda! Obrigada, Bem-vinda. bom dia, tudo bem, gente? Olá. Ó, nossa, Seja bem-vinda. Assim, rapidinho. Ufa. Bem-vinda. Tudo bem com vocês? Prazer em estar aqui. Então, hoje eu quero muito agradecer, né, pela a convivência e a pessoa da Janete na minha vida, que teve um 360 muito louco em 6 meses. Eu era uma pessoa muito sem perspectiva, sem pensamentos organizados, sem
Projeto sem o querer, né? Sem uma âncora, assim, para ter, né, o meu rumo, em querer alguma coisa. E hoje, o que eu sou e o que eu estou vivendo, eu agradeço a ela. Por estar na minha vida, modificando, me moldando e me transmitindo a energia que ela tem de prosperidade, de mudança, de perseverança e crescimento. E um prazer é muito grande em estar com vocês aqui hoje, viu? Prazer, obrigada, gente. Já é nossa convidada amanhã de novo. Tá ok. É sobre isso, né? Quando a gente entende que há um propósito. Quando você falou sobre o plantar, né? E ela está aqui ouvindo e falando sobre algumas coisas que a mãe falou sobre as mudanças que ela teve depois que ela veio trabalhar aqui comigo. Claro que não tem nada a ver comigo, tem a ver com a energia que o ambiente está emanando, né? E aí ela falou, nossa, minha mãe domingo estava agradecendo, né, a Deus pela sua vida, porque através da sua vida muitas coisas mudaram. Eu não sei se você me permite falar algo. E a Fernanda era alcoólatra e ela era obesa, né? Obesa de sentimentos, de dores, de frieza, de falta de perspectiva e de avanço, né? E eu não sei por que cargas d'água, Deus tem esses negócios comigo, de colocar pessoas que precisam, né? E a gente foi orando, eu fui orando, fui falando com ela, liberando palavras de afirmação, né? Trazendo para ela, de fato, o que ela precisava, né? Mostrando para ela onde havia lacunas de vazio no seu coração. E hoje eu fico assustada, porque eu nem a conheço mais. Eu brinco com ela, todos os dias ela chega aqui, me abraça, eu falo, quem é você, pessoa estranha, né? Brincando. Porque, de fato, as mudanças foram imensas. Ela estava aqui emocionada agora, falando sobre a mãe, né? Sobre esse exclusivo agradecimento da mãe. Porque o filho estava meio assim, nossa, será que minha mãe vai voltar para isso? Mas eu sei que ela não é mais a mesma. Independente do vício, fumava também? Uhum. Independente dos vícios, hoje ela não é mais a mesma, porque nada do que ela vivenciava combina com essa nova versão que ela está vivenciando hoje. Muito bom. E de verdade eu espero que ela também possa participar desse grupo e com a vontade dela, obviamente. No início foi difícil para mim, porque ela não tinha vontades. E eu fui trabalhando isso nela, falando para ela quem ela é, né? Quem é o ser maravilhoso que ela veio para ser nessa terra. E ela foi começando a entender que quem ela era e ela vivia não tinha nada a ver com quem ela queria se tornar. Mas é isso, gente, o testemunho dela é maravilhoso. Eu amo demais essa pessoa. Ela tem uma energia maravilhosa e tem contribuído muito aqui, em todos os aspectos aqui, na minha vida, inclusive. Essa experiência que eu vivenciei com ela mudou muita coisa em mim. Eu nem vou parar porque eu vou chorar. Mas mudou muita coisa em mim, me fez ver muitas coisas de outras maneiras, né? Porque me fez realmente compadecer, né? De uma necessidade inteira, né? Que ela está. Mas é isso, meu povo, vamos que vamos. Necessidade inteira e você se deu por inteira. A jornada foi feita no tempo que precisava. Então, o Douglas estava falando sobre acompanhamento de pessoas, né? Intuito de fazê-las entenderem o negócio. Acompanhar pessoas é um movimento de servir. Por quê? Você a encontrou de um jeito e você a acompanhou e foi dando em doses de vida e de energia para que ela fosse naquela gotinha e de gotinha da tua vida emprestada para ela, que a gente aprende sobre emprestar a sua vida, para que ela falasse, espera aí, a Janete tem algo de diferente.
essa gotinha da vida dela que ela está me doando, que é tempo, que é abraço, que é ouvido, né? Que é conselho, ou aconselhamento, ou inspiração divina, tudo mais, você foi gradualmente em um acompanhamento que nós não sabemos quando acaba, nós só sabemos que precisa começar, porque se a gente encontra alguém precisando, a gente assume posicionamento, e não é nós que estamos ali, é nós representando um exército de anjos prontos para ajudar, prontos para apoiar, é que a gente não tem a visão celestial para entender que está todo mundo só esperando o nosso passo. E quando o milagre acontece, você fala assim, mas como aconteceu isso? É porque tinha um exército pronto para conceber o milagre. Você só precisava se posicionar e dizer, vem que eu te escuto, vem que eu te ouço, vem que eu te acolho, vem que eu te apoio. Você é isso, 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 isso. Você merece isso, 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 isso. O que você tem, você foi forjado assim, 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 assim. E é várias vezes, muitas das vezes, para romper aquela casca, pedra dura de coração duro, de tanta ferida. E se você foi capaz de fazer, para quem é sábio, entende que você foi preparada para estar. E quando a gente é preparada, a gente sofre para ter empatia pelo outro. Eu só completar algo assim, bem importante. Eu sei que estou tomando muito tempo, mas deixa eu só falar algo. Tinha muitos dias, assim, tinha dias que eu e a Kênia não conversavam. E eu estava vibrando nessa energia de querer servir, mas eu estava me sentindo travada com algumas frases da Aliança Divergente, mas eu tenho muita convicção no meu coração de coisas que, de fato, eu não fico presa à aliança. Porém, eu me sentia travada para servir. Apesar de que já estava fazendo esse trabalho com a Fernanda, né? De servi-la, de contribuir, enfim. Mas quando eu conversei com a Kênia essa semana, antes de eu entrar na live, foi como se abrisse um botão. Porque essa é a minha essência, eu sei que essa é a minha essência de servir. Eu sinto isso na minha alma que grita, sabe? É como se gritasse no meu coração a necessidade de servir, de abençoar, de compartilhar daquilo que já mudou a minha vida, que já mudou a minha história, que já mudou as minhas convicções, e isso vem de muito tempo. E aí, quando eu conversei com a Kênia, a gente fez uma chamada de vídeo e a gente conversou compartilhando muitas coisas nossas, né, da nossa vivência cristã. Sei que não tem nada a ver com religião, mas é só para vocês entenderem, né? E aí, da nossa vivência cristã, e a gente foi compartilhando sobre a questão do Elton falar sobre nós somos pequenos deuses, nós somos Deus, né? E eu creio nisso, porque ao passo que Jesus subiu aos céus, ele enviou o seu Espírito para habitar em mim, e de fato eu sou um Deus, né? Eu ainda estou limitada por aprendizado, por avanço, e enfim. Porém, eu sei que há essências em mim que emana essa servidão, né? E a Kênia, de alguma maneira, ela ligou esse botão. Não sei explicar isso, mas depois dessa nossa conversa e depois que eu entrei na live, eu entendi que eu não estou aqui por acaso, porque esse botão precisava ser ativado para que as coisas que eu tenho sonhado, planejado e querido venham até mim. Porque, de fato, o servir muda toda a realidade das nossas vidas, mas era só para acrescentar no que você estava falando. Não se preocupa com os tempos. Os tempos, eu estou gastando muito tempo. Não. Qualquer tempo aqui é semeadura de pura bênção depois. E a energia de Deus está aqui 24 horas, querida. Deixa eu só completar aqui, Patrick. Ela falando isso, eu tenho o mesmo testemunho para contar. O mesmo. Eu estava desse jeito, é uma cadeia, né? Um vai contemplando o outro. Eu estava desse mesmo jeito quando surgiu aquela loucura lá do Elton chamado, e Eus, e os Eus, e os Eus, e aí minha energia fez assim, ó. Aí eu falei, e agora? E aí eu fiquei, fui lá no Instagram e comecei, falei, eu quero só esses aliados. E tá, 15, 20, todo dia eu seguindo aliado. Aí quem me aparece no meu direct? CEO Patrick Braz. E me conecta lá e vai conversando, e a gente fez uma videochamada, e conversou muita coisa e tudo. E, de repente, né, do nada não, de repente,
o Patrick falou assim, não, é sobre isso e isso, e foi trazendo aquela chama, né, de um ser superior, de Deus, que cada um fala uma coisa. Aí eu falei, é sobre isso. E a frase do Patrick que me despertou, como diz a Janete, que também estava precisando de ligar o botão, a minha foi, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo servir. Aí acabou. Voltei com a minha energia total e até hoje. Isso aí. A ele toda honra, toda graça, toda glória. Douglas tem uma jornada de herói fantástica, porque na maior tragédia natural do Brasil, que é a enchente que teve lá na região sul, em Porto Alegre, ele foi uma das vítimas e depois se transformou em herói. Gaúcho que salva gaúcho. Então, vocês ouviram a história dele, prepara lenço também, né, toalha, quem sabe, porque cada um de nós temos uma história, uma essência de herói. E somos curados para curar. Aprendam isso quem ainda não aprendeu. Pessoas feridas ferem. Quando alguém te ferir, entenda que ela está ferida, pedindo apoio e socorro. Ela não tem a intenção de te ferir. Ela não sabe como se aproximar, e como ela está ferida, suja, ela acaba ferindo e sujando também. Mas é um pedido de socorro quando alguém vier para você. E aprenda que se você tem cura, tem jornada, tem maturidade, ou talvez não tenha, mas peça, você está como responsável para curar aquela pessoa. Então, tudo que nós passamos na nossa jornada de herói e heroína é para salvar futuros heróis e heroínas que vão ser ativados. Esse tal botão que a Janete falou, que alguém passa e clica, é o nosso servir em ação, é o nosso propósito em ação. Fiquem aí vocês com as palavrinhas para a gente irmos concluindo. Janete, todos os dias, de 8 às 9, a gente tem esticado, porque até poder estar usando o Meet, inicialmente a gente está começando um pouquinho atrasado, mas a gente sempre vai buscar ter uma hora bem concisa, bem poderosa, para dar essa energia que só Deus sabe o quanto é bom. Aliás, a gente tenta entender o quanto é bom, né? Porque Deus tem colocado cada vez mais energia em nós, mas para a gente sair daqui, sabe, foguetado, direcionado. Lá em Portugal é 12h e 14, ela já sai lá para a parte da tarde, da noite, toda animada, toda se projetando, e venham sempre que puder. Não é um compromisso nem uma obrigação. Desejou possibilidade de estar, esteja junto, porque esse ciclo de pessoas aqui será muito bacana, cada vez maior. Fique à vontade aí para eu poder seguir na parte de concluir. Só para concluir, só concluindo, desculpa, Wagner. Não, você Muito aprendizado, né? Muitas experiências diferentes hoje e pronto, a gente vai somando um com o outro, né? Aquela coisa do me empresta a sua história, me empresta a sua vida, e com isso nós vamos somando um com o outro e cria essa sinergia tão poderosa. Muito bom. Estamos todos de parabéns. Isso aí. Quer falar algo, Wagner? Bom, no finalzinho, então, a gente entra com as declarações de ação que leva a resultado dentro do nosso negócio. Então, é um parênteses voltado ao foco também da intencionalidade dos encontros, para calibrar e potencializar o mindset e nos gerar foco e força e fé naquilo que a gente vai fazer durante o dia. Nas ações geradoras de renda, nós temos a construção de pessoas a salvar, pessoas a contactar, pessoas a apresentar o projeto, pessoas a darmos o acompanhamento da alma, eu já falei isso antes, eu não cuido da pessoa para que ela entenda do projeto, eu cuido para que eu entenda sobre ela, e dentro de entendê-la, aproveitar e ver o que eu posso contribuir com o projeto. Primeiro pessoas, depois negócios. Patrocinar o ato delas fazerem parte do projeto conosco, né, visualizarem todo o resultado possível, treiná-las para se tornarem cada vez melhor, e permitir com que elas também façam o mesmo trabalho com outras pessoas, duplicar para termos sucessivos sucessores bem-sucedidos. Tá? A minha declaração de hoje é colocar os 300, foram 300 ou 500 nomes que eu dei de meta para amanhã? Quem Foi lembra? 300, mas aí o Douglas vai e fala que a gente tem 500, no meu está escrito 500. Eu dei a Subir meta, a régua. eu dei a meta de 300, sabe? Que é aquela meta dos 500, eu sei que é possível, mas eu dei a meta de 300, amanhã eu vou apresentar a minha lista com os 300 nomes. Então, quem puder e quiser,
Fique à vontade amanhã de apresentar a tua lista. Patrick, eu tinha uma pergunta, porque eu estava sem entender no meu planner o que era patrocinar, e eu ficava. Aí eu colocava lá, uma pessoa ou outra, mas eu não estava entendendo, mas aí acabou que você acabou de explicar, né? O que é patrocinar, e a pessoa tá dentro, né? Depois de fazer aqui. Inscrever-se, quando ela se inscreve, o termo patrocínio. Agora eu entendi. Então, você me respondeu antes de eu perguntar. Top. Então, isso vira um ciclo, né? Duplicar para que elas entendam, fazer a lista dos que vão ser salvos, resgatados, mas a decisão é sempre deles. Nós somos o mensageiro das boas novas, mas nós não decidimos pelas pessoas. E somos um projeto, somos uma comunidade, somos conexões, somos pessoas. Se fizer sentido para ela entra nesse ciclo todo de melhoria pessoal, profissional e financeira. No financeiro é ter liberdade geográfica, de tempo e financeira também. Então, a gente está trabalhando a construção de mindset para prosperidade, mas prosperidade é abundância em todas as áreas, uma delas é financeira. Então, eu tenho isso como meu perfil, vocês não garantem ver algo fora. Eu falo o seguinte, eu garanto que eu movimento, o que eu crio, o legado que eu estou construindo. No mesmo negócio, nas mesmas estruturas, podem haver pessoas com comportamentos e visões diferentes e está tudo bem. Não temos que julgar, mas podemos escolher, tá certo? Quem aqui quiser falar, então eu vou trabalhar minha lista de nomes para bater os 300 nomes hoje, para mostrar para vocês amanhã. No caso, eu vou converter 10 nomes da minha primeira lista em apresentação. Ontem eu tinha concluído 5, estou conversando com eles para marcar horário e tudo, e conseguir a apresentação. Então, contactar 10, é isso? Isso. Para ver quantas apresentam, mas o número da meta de hoje é contactar. A gente só escolhe uma, podendo fazer várias delas, mas uma é como declaração, testarmos o pódio ao final do dia, recebendo o nosso troféu de vencedor. Quem mais? Desculpa. Pode ir, vai lá. Rapidinho. Eu tenho a meta de contactar 10 e apresentar os 2 de ontem, que já me contactaram aqui e pronto, apresentaram suas explicações e eu vou remarcar. Maravilha. Douglas? Bora lá, eu vou apresentar para 2. E lembrando que temos sessão de viagem hoje, então coloca todo mundo lá às 20 horas e vamos impactar mais pessoas lá também. Sessão de viagem, para quem está aqui como viajante de primeira viagem. Como é isso? Fiquei curiosa agora. Oi? Como que é isso? Fiquei curiosa agora. Temos uma sessão de viagem às 16, 19 de Portugal, mas quem faz a viagem está pelo Caribe, fazendo umas férias maravilhosas lá, graças ao clube. Sim. E outras às 20 horas, horário de Brasil, 23 horas de Portugal, que o Douglas vai fazer a pilotagem hoje da reunião. Que a sessão de viagem é como é que funciona o clube, acessa a plataforma, como é que você faz o planeamento do turismo de cruzeiro, do turismo de hotéis e resorts, o que você quiser ver. Ele separa vários roteiros e vai lá, olha, pessoal, olha o que dá para montar, olha quanto que é o custo por pessoa, olha como é que fica barato esse sonho. Faz as pessoas entrarem no sonho praticamente, de forma prática. E no final faz uma apresentação leve, ó, quer aproveitar isso tudo aqui que a gente apresentou? Este é o modelo do nosso clube de viagens, funciona bem resumido, tá? Não é para não parte de negócio, não. Ou seja, quem quer viajar e vai para uma sessão de viagens, fica muito pilhado a viajar através do clube. Essa que é a ideia. Então, eu vou assistir essa do Douglas, 23 horas, 8 horas aí, né? 8, 9, 10, 11 aqui. E as meninas do Brasil convidem elas também, para estarem juntos. Sim, boa. Douglas, eu queria mais 8 horas, eu já tenho compromisso marcado. É sobre isso. Wagner? Wagner está aí? Opa, vamos lá. Eu já estou aqui pensando, já tem um monte de leão para poder triturar hoje. Já está amarrado. É só executar. Então, sobre isso, né? A gente entregar e cada momento que a gente passa aqui vai clareando mais, né? As escamas vai descendo, as barreiras estão sendo explodidas. Essa construção que nós estamos fazendo aqui, nós não tem noção. O como é de Deus, então vamos entregar para ele e pronto, vamos viajar. Eu estou viajando, olha onde eu estou aí, ó, esse lugar maravilhoso aí.
Então, eu quero todo mundo assim. Quero todo mundo poder usufruir daquilo que tem próximo da gente mesmo, né? Às vezes a gente está vivendo num paraíso e não observa ele. Então, nós temos que ser detalhistas, né? Observar aquilo que está próximo de nós, a paisagem que nos rodeia. Esse dia me mandando aqui para a cidade morena, né, onde eu moro, eu estou há 25 anos aqui, para 26, e você começa a prestar atenção que as coisas mudam. E às vezes a gente mora e não serve isso. Então, vamos focar e ter essa habilidade de fazer com que as pessoas também consigam viver e ser grata. Então, a palavra minha hoje é gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom dia, bom dia. Tamo junto aí. Wagner, qual a tua meta de hoje? Eu vou, escolhe aí e declara. A minha meta de hoje é falar com aquelas pessoas que já estão comigo. Eu preciso de uma palavra, de uma chama, para poder incendiar ela e ela... Combinar. Quantas delas? Fala o número. Ação, verbo e número. Olha, eu vou falar pelo menos com uns 5 delas que já tá, e umas outras que já tá só para concluir também, mais umas 5. Maravilhoso. Isso aí. Ação, quando a gente entrar nessa tela, não é a tela da reflexão, é a tela das ações e da quantidade, para a gente poder otimizar de forma correta. Tá bem? E a NET não entende do que estamos aqui fazendo, ela tem inúmeras atividades geradoras de renda lá, com a colega, mas a gente aqui vai dar a sequência para concluirmos aqui com sucesso. Temos esses agendamentos, hoje eu fecho essas agendas aqui de data certinho. Goiânia vai explodir, com muitas pessoas ali entendendo que é a dinâmica de sucesso através do clube. Para mim, né, a maior e melhor oportunidade dos últimos anos, por isso que eu estou focado 100% nisso. Como diz a Homelet, eu sou apaixonado pelo que eu faço, e aqui eu me sinto muito bem, propósito em ação todos os dias, e tudo de melhor tem acontecido, na parte de relacionamento, na parte de saúde, na parte financeira. Saúde, hoje eu vou montar as bicicletas, a minha missão hoje é montar as bikes novamente, para eu e minha amada estarmos caminhando e bicicletando, fazendo todo o exercício que a gente quer fazer, e tudo flui, e tudo muda quando algo muda, e esse algo já aconteceu. Então, vamos lá, o Gabi aguardando. Então, nós estamos aqui fazendo este processo a partir do dia de hoje, 31º dia, instalação do novo padrão, o padrão de uma nova identidade de resultados constantes, crescentes e escaláveis, e, por que não, celestiais e repletos de milagres. O padrão é viver de forma milagrosa, miraculosa, intencional, porque você decide que cada dia é um milagre. Você tem esse poder dentro de você. Há um código programado para o sucesso dentro de você. Mas alguns vírus foram também inseridos durante a sua jornada, e esses vírus foram limpados, ou ao menos começou a ser limpados no mês anterior, primeiro mês. Conta conosco se algum bug começar a dar no teu sistema, conversa, chama a gente para um Pense Comigo, para a gente poder trabalhar o que você ainda precisa reverter de mindset, de código, de software natural, nativo, de poder, de sucesso e de elevada virtude, caso tenha alguma questão que a gente precise ajudar. Mas este mês, vocês preparem, porque não serão só os encontros de 8 às 10, serão encontros mais especiais ainda para forjar a mentalidade que vocês estão prontos para receber. Com isso, eu concluo, né, dando essa visualização do que nós vamos ter no próximo mês, concluo o nosso encontro de hoje, agradecendo pela presença de cada um de vocês, pela presença de Deus em nosso meio, do Espírito Santo que nos aquece, nos direciona. O maior eu que existe é o eu que vem de cima, não é o eu que está de baixo, mas o eu que vem de cima, que se instala em nós e de dentro para fora faz tudo acontecer. Então, sempre dê honra a quem precisa e merece toda a honra, porque você não está aqui para viver uma vida comum, você está aqui para servir. A frase que eu gosto de dizer sempre: quem não vive para servir, não serve para viver. E você serve muito para viver, porque você está aqui pronto para descobrir como servir mais e melhor, fazer da tua vida a chama, o regar da semente, daquilo que é natural e poderoso na vida de outra pessoa. Eu, como estou aqui para servir vocês,
e também ser servido. Agradeço demais por emprestarem suas vidas a mim, seus óculos a mim, e nós estarmos aqui saindo desse encontro muito melhor do que nós entramos. Fique aí com as palavras finais de vocês, em uma ordem que eu vou dizer, e aí no final a gente encerra, tá bom? Wagner, Douglas, Honglet, Kellen e Janete. Para hoje, é isso aí, é viver isso que a gente, né, compartilhou aqui e poder colocar em prática esse dia maravilhoso que foi permitido para nós, mais uma vez, né? E viver com muito entusiasmo e com gratidão. Gratidão e levar o propósito. Então, um coração bem grandão para todos, tufi, 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 ó. E muito bom dia. Maravilha, vamos lá de transformar, né? Dar esperança a mais famílias, né? Então, levar luz, levar energia, levar talvez salvação aí para alguém, né, que esteja aí orando, né, necessitando de uma oportunidade na qual pode sim ter a sua transformação de vida por completo. Então, é isso que nós levamos. Bora dar seguimento a isso. Estamos no lugar certo, na hora certa, falando sobre as coisas certas, levando a luz onde que a gente for, e claro que nosso guia, o Espírito Santo, esse ser que sempre fica aqui com nós o tempo todo. Bora para a vida, que ela é justa e só está nos... Pronto, a minha palavra-chave é sinergia. Acho que estamos cada vez mais conectados, cada vez mais juntos, né, em prol de um objetivo comum, e isso cresce a cada dia. Ainda temos uma longa jornada pela frente até completarmos os 90 dias, e acredito que até lá, nossa, o céu é o limite. E vamos que vamos. Eu cheguei aqui já no meio dessa jornada de vocês, mas tem sido gratificante, né? Ontem foi muito bom, hoje muito gratificante. E estamos juntos, vamos para cima, vamos servir, né? E vamos avançando nessa nossa essência, que é, de fato, servir uns aos outros. Muito obrigada, gratidão a todos. Sinto muito de falar, mas o salário vai ser o mesmo. Wagner, repete. Sinto muito de falar, mas o salário vai ser o mesmo. O valor é o mesmo. Vai receber igual. Dos últimos, primeira hora, da última hora. Ah, sim, se você chegou atrasado ou não, claro. Da segunda hora. Na hora certa. Sim. Boa, Wagner. Beijo, beijo, beijo a todos. Ótimo dia. Contem comigo sempre. Bye, bye. Vamos finalizar com o coraçãozinho do Wagner. Beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Um grande abraço. Tamo junto. Goodbye. Acabou. Chegou na hora.